Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de história. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a migração do homem, tá, para os continentes. Tá? Então, lembram lá também das aulas de geografia? Tá? Lembra lá que existem os continentes, tem o continente americano, que é dividido em duas partes, América do Sul, América do Norte, tem a Ásia, tem a África, tem a Oceania. Então, tem diferentes, tem o continente europeu, tá? Então, esses são os continentes. E lembra que nós vimos também na aula passada de história que o primeiro homem a ser encontrado pelos arqueólogos, pelos historiadores, o primeiro ser humano encontrado foi encontrado no continente africano. Tá? Então, a origem da espécie humana no nosso planeta se deu no continente americano, no continente, desculpa, africano. E como que, né, o homem, né, a espécie humana se espalhou pelo planeta? Como que isso aconteceu? Então, nós vamos ver hoje como isso aconteceu, tá bom? Vamos lá, nós vamos fazer a atividade da página 26 e 27, tá bom? Vamos lá, pegaram o livro aí? Estão prontos? Vamos começar? Então, essa aqui é a página 26, tá? Tem dois textos aqui e tem um mapa. Eu vou ampliar aqui para poder ler e explicar para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, na página 26, ó, tem o texto, ó, a fixação dos grupos humanos na América. Então, vamos lá? Estão prontos aí? Quando falamos do início da história do Brasil, é comum pensarmos no encontro entre os povos indígenas e europeus ocorridos em 1500. Tá? Então, em 1500 foi quando os europeus chegaram aqui no Brasil e encontraram os índios. Mas a história do Brasil não começou apenas depois das chegadas dos portugueses. O território que depois seria chamado de Brasil começou a ser ocupado por alguns grupos humanos há pelo menos 20 mil anos. Tá? Então, há 20 mil anos atrás, já existiam pessoas aqui, tá? Que eram, né, as tribos indígenas. Até o momento, não há consenso entre os cientistas sobre a origem do homem americano. Contudo, com base em vestígios históricos, é possível saber que houve duas importantes migrações de grupos humanos que teriam partido da África para a Ásia e para a Oceania, e desses continentes para a América. Essa travessia teria ocorrido na região do Estreito de Bering, entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Observe o mapa e localize o Estreito de Bering. Ele fica perto ou longe do Brasil? Então, ó, vocês olharem aqui o mapa, ó, eu vou passar aqui, tá? Vamos olhar o mapa aqui, ó. Lembra sempre olhar no mapa o quê? O título do mapa, ó. Teorias sobre a origem do homem americano. Então, vamos identificar aqui onde está o continente americano. Então, estou passando o mouse em cima aqui, ó, para vocês verem, ó. Então, está aqui a América do Norte, onde fica Canadá e Estados Unidos. E aqui embaixo está a América do Sul, tá? Onde fica Brasil, né? O nosso Brasil, fica Argentina, Paraguai, Uruguai. Ficam aqui os países da América do Sul. Bom, como que, né, os índios, os homens, né, chegou até aqui? Como que a espécie humana chegou aqui? De acordo com a teoria, né, criado por cientistas, e aí são grupos de cientistas, tá? São cientistas formados em ciências, são historiadores, são arqueólogos, tá? Então vamos olhar aqui agora o continente africano. Tá aqui a África, ó. Tá? Tá a África aqui. Tá o desenho dos pontos cardeais aqui. Então você tem aqui o continente africano, aonde surgiu, tá? Onde foi encontrado o ser humano mais antigo. Tá? Então, o homem mais antigo que já foi encontrado por arqueólogos foi aqui na África. Então, por isso, a teoria de que a primeira espécie humana surgiu no continente africano. E depois, ó, ele foi o quê? Ele foi andando, tá? E chegou continentes, tá? Ups, mas como é andando? Os povos antigos, eles eram nômades, ficavam numa região, eles
consumia, né, o que era possível naquela região. Quando o alimento ficava escasso, ele mudava de região. Então, os povos antigos lá, o homem pré-histórico, ele era nômade. Tá? Então, era comum ele sair do seu local de origem. Tá? E esse processo de migração, que é chamado, de onde o homem sai de um local para o outro, esse processo aqui demorou milhares de anos, tá? Não aconteceu de um dia para o outro, nem de um ano para outro. Ocorreu em um processo que demorou milhares, né? Demorou mais de 1000 anos, tá? Então, tá? Foram milhares de anos para os povos poder chegar aqui do outro lado. Então, ó, primeiro homem aqui, segundo teoria científica, surgiu aqui no continente africano, ó, e aí ele foi se espalhando, né? As tribos foram se espalhando, tá? Ó. Aí passaram pela Ásia, pela Sibéria, aí chegaram aqui, ó. Aqui em cima onde eu estou passando o mouse, ó, é o Alasca. Aqui é o Estreito de Bering, tá? Que cita no texto, que fica entre a Ásia aqui e o Alasca, tá? Então passaram aqui pelo Estreito de Bering, que é o que é um canal, tá? Possivelmente aqui formaram-se geleiras, eles passaram por cima das geleiras, e aí eles foram descendo, ó. Chegaram nos Estados Unidos, formaram tribos nos Estados Unidos também, e foram descendo, ó. Passaram pela América Central, onde tem aqui o México, e foram descendo. E chegaram na América do Sul, tá? Então, essa é uma das teorias. Tem também um outro caminho que nós já vamos ver, tá bom? Citado aí no texto. Tá? O homem saindo da África, passa pela Ásia, tá? Atravessa o Estreito de Bering, chega no Alasca, e aí ele chega na América. Né? Primeiro na América do Norte, por último na América do Sul, aqui no Brasil. Tá? Então, assim que se deu a, vamos dizer assim, a migração do homem para os continentes até a chegada no continente americano. Bom, o homem pré-histórico. Tá? E aqui no Brasil começaram, então, a se formar as tribos indígenas. Tá? Então, é uma coisa que ocorreu há 20 mil anos atrás. Tá? Bom, na mesma página, tem um texto logo abaixo. Eu vou ler com vocês também, tá bom? Ó, vamos lá? Mas como eles conseguiram atravessar o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Pacífico, se não existiam embarcações sofisticadas? Tá? Então, como eu falei lá no Estreito de Bering, tem uma parte. Por que é chamado de Estreito de Bering? Porque tem um espaço onde o mar passa. Tá? Há aproximadamente 20 mil anos, a formação de geleiras facilitou a ligação entre as pontas dos continentes americano e asiático no hemisfério norte. E a baixa das águas dos oceanos teria feito surgir ilhas que facilitaram a travessia no hemisfério sul. Assim, foi possível que os primeiros grupos humanos migrassem para a América. O processo migratório e de ocupação demorou lá milhares de anos para acontecer. No entanto, várias descobertas recentes de artefatos de pedra e outros vestígios indicam a presença de grupos humanos na América pode ser anterior a essas travessias. Tá? Então, foram encontrados aqui, nas Américas, foram encontrados artefatos de pedra. Lembra que os homens faziam ferramentas de pedra? Foram encontrados artefatos de pedra com datas, né, mais antigas do que o próprio processo de imigração. Tá? Então, é um mistério. E essa é uma o quê? Teoria. Tá? Então, é um mistério como o homem chegou aqui na América. Tá bom? Então, existem dois caminhos. Tá? Um dos caminhos, ele foi por cima, passando pelo Estreito de Bering. Um outro caminho, ó, é que aqui da Ásia, ele saiu da África, foi para a Ásia, e agora eu estou passando o mouse aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão vendo, tem aqui a Oceania, onde fica a Austrália. E aqui tem várias ilhas. Então, uma outra teoria é o quê? Com a maré baixa, conforme a água do oceano baixa, surgem várias ilhas, né? Surgiram várias ilhas aqui,
entre o continente asiático e a Oceania, e assim o homem conseguiu, de ilha em ilha, ir atravessando até chegar aqui. Posteriormente, ele conseguiu atravessar até a América do Sul. Tá bom? Bom, na página aí 28, agora nós vamos falar sobre o encontro, né, de artefatos antigos no Brasil. Tá bom? Então, ó, os vestígios no Brasil. No Brasil, há vários sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor nosso passado. Um deles é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, Piauí tem um sítio arqueológico. O que é esse sítio arqueológico? Ó, aqui do lado tem a legenda. Ó. Local onde são encontrados vestígios dos grupos humanos que viveram no passado. Então, lá no Piauí, tem um local onde foram encontrados vários artefatos humanos do homem pré-histórico. Nesse sítio, a arqueóloga Niede Guidon encontrou pinturas rupestres, restos de fogueiras, artefatos de pedra, dentes humanos e urnas funerárias que têm entre 20 mil e 50 mil anos. Tá? Então, ó, muito atrás, tá? Mas a descoberta arqueológica mais importante ocorreu em Lagoa Santa, Minas Gerais. Então, aqui, ó, estado de Minas, vizinho aqui de São Paulo. Em 1974, uma equipe de arqueólogos encontrou um crânio que tem cerca de 11 mil anos. Tá? Então, foi encontrado um crânio, né, de uma pessoa, né, morta, com data de 11 mil anos. Os pesquisadores descobriram que ele pertenceu a uma jovem mulher que tinha cerca de 20 anos e 1,5 metros de altura. Eles a chamavam de Luzia. Ela é o ancestral humano mais antigo encontrado na América. Então, quando eles encontram assim, gente, restos assim de seres humanos, né, que eles encontram os fósseis, eles montam, tá? Tem um processo para eles montarem, para eles descobrirem quantos anos tem aquele fóssil, tá? E hoje, com a tecnologia, eles conseguem fazer a reconstrução do corpo, tá bom? Tanto do animal, de qualquer animal, tá? Como o ser humano também, tá bom? Eles fazem a reconstrução. Aqui do lado, ó, tem a reconstrução de como seria o rosto, tá, da Luzia que foi encontrada, ó, tá? Aqui do lado. E aqui está o desenho, tá? É uma pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? Então, são os animais, né, que os homens caçavam, que os homens viam, né? Ele costumava desenhar nas cavernas, tá? Nas pedras. Então, tá aqui uma pintura rupestre também encontrada no Brasil, tá bom? E por último aqui, gente, na página 27, para vocês fazerem, tem uma questãozinha, tá? Observe as setas vermelhas no mapa da página 26, por onde os grupos humanos podem ter se deslocado para chegar à América do Sul. Tá? Então, ó, você vai observar o mapa lá em cima, que nós vimos, e você vai explicar aqui, ó, por onde os grupos humanos podem ter se deslocado para chegar à América do Sul. Então, como que o homem pode ter chegado aqui? Então, vamos lembrar lá? Então, teoricamente, o primeiro ser humano, se ele surgiu. Então, teoricamente, o primeiro ser humano surgiu na África, no continente africano, tá? E aí ele migrou para o continente asiático, ó, ele atravessou o continente asiático, passou pelo Estreito de Bering, no Alasca, atravessou a América do Norte até chegar na América do Sul. Tá? Esse é um dos caminhos percorrido, tá? Pelos nossos ancestrais aí. Tá? Então, para a chegada do homem aqui na América do Sul. Ó. Sai da África, então estou passando o mouse em cima aqui, ó. Vamos correr a setinha. Ó. Então, ele surgiu primeiro na África, ó. Passou pela Ásia, estou passando o mouse em cima para vocês verem. Ó. Passou pela Ásia. Aí, ó lá. Aqui é o Estreito de Bering.
tá? Aí ele chega no Alasca, atravessa aqui a América do Norte e chega até a América do Sul, Brasil, tá? Então essa é um dos caminhos percorridos pelo homem para chegar na América do Sul, tá bom, gente? Boa atividade, boa aula. Vocês sabem aí, se precisarem qualquer dúvida, é só enviar mensagem, tá bom? Um abraço, gente, bom final de semana e aproveitem o frio que vocês estão em casa e acessem o EducaCross e realizem as atividades do EducaCross, hein? Vocês não estão acessando, hein? Entrem lá e façam as atividades, tá bom? Um abraço, gente. Bom final de semana, hein? Até mais.